Lá a gente vai falar de sexualidade consciente e relacionamento consciente. A primeira coisa é que talvez, como a relação amadurece, a relação mude, tá? Por exemplo, talvez o foco não seja mais o prazer, o orgasmo, e sim a conexão, o encontro, o estar junto, o se aproximar, o derreter nos olhos. Então vai mudar a sexualidade, não é lá mais goal-oriented, a gente não vai atrás de um objetivo, e sim do encontro com essa pessoa. Por que que isso acontece? Porque numa relação consciente, na sexualidade consciente, a gente vai se tornando mais vulnerável, a gente vai criando mais intimidade, a gente vai criando um arcabouço maior dentro da gente, e isso vai sendo exposto para o outro. Às vezes, isso chega num ponto que a sexualidade se aprofunda e traumas antigos começam a emergir e borbulhar. Por exemplo, se lembra que foi abusado. E aí, dependendo de como você vai para a sexualidade, se você vai tem que ter orgasmo, tem que fazer isso, isso vira uma pressão para o outro e vai ativar a ferida do outro. Então, a sexualidade fica mais lenta e ela vai ao encontro das duas pessoas. Talvez a sexualidade tenha que mudar um pouco, porque você começa a olhar a sexualidade de outro lugar, ou de um lugar de vulnerabilidade, de estar com o outro, não mais de um lugar de atingir uma meta, de atingir um objetivo que pode ser o orgasmo. E sim, você foca mais no encontro. Então, numa relação consciente, numa sexualidade consciente, o mais importante talvez seja você estar meditativo consigo, sentindo cada centímetro do teu corpo, mais presente consigo mesmo, porque você já tem uma intimidade maior com essa pessoa. E aí as vulnerabilidades estão mais à mostras e mais expostas. E também numa relação consciente, a sexualidade, você pode olhar para ela, que às vezes ela é um termômetro. E se você tem uma relação onde as coisas não estão muito bem, você tem uma briga, uma desavença, tu pode perceber que na sexualidade isso se reflete, ela vai diminuir. É difícil você fazer amor com alguém que você tem raiva ou que você tem questões. Então, primeiro você tem que elaborar, resolver essas questões com a tua intimidade, consigo mesmo e também com o seu parceiro, mas primeiro consigo mesmo. Tomar responsabilidade pelo que está acontecendo internamente e ter a capacidade de olhar para dentro para resolver esses conflitos. Então, assim, um ponto importante na sexualidade é a comunicação. Você vai aprender nessa sexualidade consciente a se comunicar, falar da tua intimidade, falar o que você sente. Você tem que criar um espaço para falar das tuas vergonhas, dos teus medos, das tuas inseguranças dentro da sexualidade, e criar um espaço também de proteção, um espaço seguro em torno da tua sexualidade. E vai criar essa fala num tom de amizade, num tom de carinho e de afeto, onde a intimidade se aprofunde mais e a sexualidade vai para um novo patamar, onde a gente divide de si dentro da sexualidade. E não mais é aquela coisa que a gente tem que alcançar alguma coisa, é pelo prazer. Claro que você vai ter orgasmo, claro que tu vai ter prazer, só que é outro jeito de ter prazer, é com intimidade e com consciência. É como se fosse um passo a mais, fosse um desdobramento a mais. E aí tu começa a experienciar como é ser amado naquele momento mais difícil teu. E é muito bonito, porque é um amor incondicional. Até aquilo que não é tão bonito para o outro começa a ser amado e você se derrete ainda mais. Eu lembro que eu chorava quando isso acontecia na minha vida. Obrigado.